Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, a graça e a paz. É um prazer enorme, um privilégio poder compartilhar com vocês a eterna palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Salmo 84, dos versículos 1 ao 3, que diz da seguinte maneira: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O Salmo 84, queridos, é um salmo magnífico, é um cântico do fundo da alma, pois nele o autor revela quem é Deus para si, revela também o seu amor por Deus e pela casa de Deus, o seu desejo ardente pela presença do Senhor e a alegria diante dos altares do Senhor. Eu convido você para meditarmos um pouco naquilo que o salmista fala sobre a casa de Deus. Ele faz aqui uma descrição de como são os átrios e o tabernáculo de Deus. Em primeiro lugar, ele mostra que os atos do Senhor são amáveis. E isso significa que é um lugar de deleite, de paz, de santidade, de adoração, louvor e de comunhão. O tabernáculo do Senhor é um lugar onde irradia amor, misericórdia, graça e salvação. Ó, como é amável, adorável o lugar da habitação do nosso Deus. Que eu e você possamos amar a casa de Deus como o salmista amava. Em segundo lugar, o salmista mostra que os atos do Senhor são desejáveis, no versículo 2. E eles são desejáveis por causa da presença de Deus. Vejam o que diz o salmista: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Essa sede que o salmista descreve que a sua alma e o seu corpo tinham de estar na casa de Deus é justificada quando ele mostra no decorrer do salmo quem é esse Deus que ele encontraria no tabernáculo. No versículo 1, esse Deus é chamado de Senhor dos exércitos. No versículo 2, ele é chamado de Deus vivo. No versículo 3, ele é chamado de Rei meu e Deus meu. No versículo 8, ele é chamado de Deus de Jacó. Então notem que os atos do Senhor são amáveis, são desejáveis por causa da presença de Deus. Em terceiro lugar, o salmista mostra que os atos do Senhor são seguros e acolhedores. E para falar de acolhimento e segurança, no versículo 3, o salmista usou a figura dos pássaros. Primeiro ele diz que o pardal encontrou casa. Depois mostra que a andorinha encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. O pardal é um pássaro sem valor. Dificilmente alguém daria dinheiro por um pardal. Mas na casa de Deus, esse pardal foi valorizado e não foi desprezado. Ele foi acolhido. A andorinha é um pássaro migratório, está sempre viajando, mas na casa de Deus ela encontrou um lugar para descansar, para repousar, para morar. Notem que o pardal solitário encontrou lugar de acolhimento e a andorinha encontrou lugar seguro para criar seus filhos. O pastor Spurgeon, falando sobre esse texto, diz que alguns pássaros voam por cima da casa de Deus. Outros pousam em cima da casa de Deus. Mas só alguns entram, fazem morada na casa de Deus e criam seus filhos dentro da casa do Senhor. Que eu e você sejamos como o pardal e a andorinha que fizeram morada na casa de Deus. A igreja é lugar seguro para criarmos nossos filhos. A igreja é o melhor lugar para a nossa família. Esse é o privilégio que devemos almejar. Estar na casa de Deus
criar nossos filhos diante do altar do Senhor e contemplar a nossa família feliz e segura nos atos do Senhor. Mas o salmista termina o versículo 3 dizendo que encontrou os altares do Senhor. Por que plural, meus irmãos? Por que altares e não o altar? Porque na casa de Deus havia realmente 2 altares. Em primeiro lugar, havia o altar de bronze, que também é conhecido como altar do sacrifício. Neste altar era lugar de julgamento de pecados. Ali, os pecados eram tratados. Era no altar de bronze que um animal inocente morria e era sacrificado pelo pecador. Quando o salmista diz que encontrou os altares do Senhor, ele está dizendo que encontrou perdão e remissão dos seus pecados. Este animal sacrificado simbolizava Jesus, que foi sacrificado para nos redimir da nossa condenação. Esta é a mensagem que o pecador encontra hoje na casa de Deus. A mensagem que você pode ser remido, perdoado, justificado e salvo pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas além do altar de bronze, também tinha na casa do Senhor o altar do incenso. Neste altar, o fogo não podia apagar, porque representava as orações do povo de Deus que subiam do altar para o trono do Senhor. Para concluirmos, notem que a casa do Senhor é descrita como o melhor lugar do mundo porque, primeiro, tem a presença de Deus. Segundo, porque é lugar de acolhimento, segurança para nós e nossa família. Terceiro, porque é lugar de perdão e remissão de pecados. Quarto, é lugar de oração, adoração e comunhão com Deus. Que eu e você possamos amar a presença de Deus e a casa de Deus como o salmista amava, e que esta mensagem possa edificar o meu e o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.